Hoje nós continuamos em Zacarias 5, só que vamos iniciar mais uma visão, na verdade é a penúltima das 8 visões. Na última aula nós vimos a sexta visão, que está no capítulo 5, e essa sétima visão também está no capítulo 5 de Zacarias. As duas visões são muito interligadas, é como se uma fosse quase que a continuação da outra, e na verdade as 8 visões parece que formam realmente uma sequência, uma vai completando detalhes, embora tenha realmente visões bem diferentes uma da outra. Inclusive, assim, até agora nós estamos vendo como as primeiras 5 visões foram todas visões muito positivas, muito assim, cheias de esperança, mostrando a glória de Deus, que Deus ia trazer para a terra novamente, a restauração da casa de Deus, sempre mostrando que o que eles estavam fazendo, acho que um aspecto assim, central das visões, de todas as visões, é como aquilo que o povo remanescente que voltou da Babilônia, aquilo que eles estavam fazendo, que era tudo centrado na reconstrução da casa de Deus, envolvia algo, um projeto, um plano, umas implicações, uns resultados muito maiores do que eles imaginavam. O profeta Ageu também. Os profetas, eles tinham essa função de encorajar, de falar o que Deus queria. Não é para parar de construir, é para continuar construindo a casa de Deus. Tinha muita coisa relacionada com aquele tempo. Então, instruções, encorajamentos ou exortações, falando o que eles estavam fazendo de errado. Então, o profeta ele tinha uma visão do propósito de Deus, ele estava no conselho de Deus, e ele via como aquilo que o seu povo estava fazendo o que Deus queria ou não. Mas os profetas, eles tinham uma função maior do que essa ainda, porque eles mostravam, outros profetas antes do cativeiro, mostravam como aquilo que estava acontecendo tinha implicações para o futuro. Então, o profeta ele olha para o presente, ele fala o que Deus quer que o povo entenda sobre o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado, o que Deus quer, se eles estão dentro do plano de Deus ou não. Mas os profetas sempre olhavam lá para frente e acho que nem o próprio profeta imaginava que eram coisas que iam demorar tanto para acontecer, as coisas que Daniel viu, as coisas que os outros profetas viram sobre a futura restauração, as coisas que iam acontecer lá na distância, no futuro mais distante. Então, eles mostravam que não só um dia vai acontecer isso, mas eles relacionavam o que ia acontecer no futuro com o que o povo de Deus estava fazendo naquela geração. Então, eles estavam, aqui no nosso caso, eles estavam reconstruindo a casa de Deus. Era algo que tinha um cumprimento muito presente. Eles estavam chegando numa terra toda destruída, toda assim, em ruínas, principalmente a casa de Deus, mas mesmo tudo estava abandonado, em ruínas, e Deus estava falando, para reconstruir, para fazer o templo, a casa de Deus, mas os profetas mostravam como aquilo fazia parte, ia contribuir para um cumprimento lá na distância, o cumprimento muito mais pleno, muito mais perfeito do que ia acontecer na geração deles. Então, nós temos visto isso nas visões anteriores. E essas duas visões do capítulo 5, elas são, depois de falar da glória futura, da restauração, de como Deus ia habitar novamente entre eles e que Deus ia abençoar esse projeto da reconstrução, e depois Deus falou especificamente para Josué, depois para Zorobabel. Então, depois de falar muito sobre o futuro e também sobre
como Deus ia capacitar, como Deus ia purificar o sacerdócio e dar força para Zorobabel, para fazer o que era a incumbência dele fazer. Agora nós temos duas visões, no capítulo 5, né, a sexta e a sétima visão, visões que falam sobre o pecado. São diferentes, mas na verdade fazem uma sequência e tem uma relação entre o que estava as visões anteriores falando sobre a glória de Deus e agora falando sobre a purificação do pecado. Então, nós vamos falar sobre a sétima visão, mas antes vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos sempre receber não só um entendimento melhor sobre o que Deus queria falar com o povo naquela época, mas, claro, que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco hoje. Senhor, nós sabemos que, como naquela época, hoje também tem necessidade de restauração, tem necessidade de uma reconstrução, de um relevantamento da tua casa, de um lugar onde o Senhor possa morar. Também temos consciência de que a casa de Deus naquela época e a casa de Deus hoje sempre vão ser incompletas, porque quem vai fazer a casa permanente, perfeita e preparar o caminho mesmo para a tua morada eterna com os homens é o próprio Senhor voltando para a terra e supervisionando e fazendo com que a casa de Deus em toda a sua perfeição e completude seja levantada como morada eterna. Mas o que nós temos a incumbência para fazer hoje tem implicações, são passos necessários, são presságios, são sinais que apontam, são primeiros passos que apontam para a consumação perfeita, mas que também são necessários para que haja a consumação perfeita. Então, Senhor, ilumina os nossos olhos e ajuda-nos a também entender esse aspecto da purificação, esse aspecto daquilo que o Senhor quer fazer para que a tua casa possa ser um lugar para a tua morada, para que a luz possa sair e para que o Senhor possa voltar. Essa é a nossa oração e o nosso clamor a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O que nós vimos na aula passada foi a sexta visão, que são os primeiros 4 versículos do capítulo 5 de Zacarias. Então, hoje, antes de tentar mostrar a relação, eu vou ler essa sétima visão, vamos falar um pouquinho sobre ela, e depois nós vamos tentar relacionar as duas visões, a sexta e a sétima, e também colocar dentro do contexto das outras visões daquilo que Deus queria mostrar naquela época e quer mostrar hoje como os passos necessários para que haja restauração e principalmente para que Jesus possa voltar a estabelecer seu reino. Então, a sétima visão começa em Zacarias 5:5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta os teus olhos e vê o que é isto que sai. Então, nós temos visto que parece que era uma visão após a outra, né, na sequência, mas muitas vezes Zacarias precisava ser despertado. Uma vez ele até parecia que ele estava meio dormindo, outra vez aqui o anjo fala assim: levanta os teus olhos, né? Olha para cima, veja, tem mais uma coisa acontecendo. Então, parece que até ele precisava ser meio que empurrado para ver o que Deus queria mostrar para ele. Então, levanta os teus olhos e vê o que é isto que sai. Então, eu quero que vocês lembrem que na visão anterior tinha algo que também estava saindo. Tinha um rolo que voava, que era a sexta visão, e tinha um rolo que voava, e Deus falou com ele que esse rolo era a palavra de Deus que estava saindo. Então, essa mesma expressão, o que está saindo? O que está sendo propagado? O que está... Né? E Deus fala da palavra dele que sai, mas agora na sétima visão tem uma outra coisa que está saindo que não é uma coisa boa. Então, assim, agora
Eu mostrei que a palavra de Deus, né, vai sair com poder, com autoridade, com clareza. É um rolo aberto, é um rolo grande, mas agora vai sair uma outra coisa. Levanta os teus olhos e vê o que é isto que sai. Eu perguntei, o que é isto? Às vezes o anjo perguntava assim para ele descrever o que ele via. Aqui Zacarias já está perguntando, o que é isto? E ele respondeu, isto é um efa que sai. Então, mais uma vez, e vai falar mais vezes. Tem alguma coisa que está saindo. Tem algo que está começando a sair por aí, que vai ser visto, que vai ter influência, que vai ter efeitos. Então, é um efa. Efa era um tipo de um cesto, era uma medida, que é uma medida grande. Usavam para medir trigo, farinha de trigo, coisas assim que, tanto no Levítico, por exemplo, quando tinham sacrifícios e tinha que acrescentar farinha de trigo, ou alguma outra coisa, eles falavam da medida, e a medida era um tanto de um efa. Então, esse aqui é um cesto, é uma medida grande, mas não assim enorme, não chega a ser uma coisa tão grande, mas era uma medida relativamente grande. Isso é um efa que sai. Então, acrescentou. Esta é, a minha tradução fala iniquidade, mas outras traduções, essa é uma palavra que pode ser interpretada, traduzida por várias palavras diferentes. Esta é a aparência em toda a terra. Em outras palavras, assim, eu acho que o sentido mais disso aqui ele vai falar que é iniquidade depois, mas aqui ele está aqui dizendo, olha, esse efa que sai, isso que eu vou te mostrar, é algo que está acontecendo em toda parte. É assim que, essa é a aparência, essa é a maneira que vai ser vista em toda a terra. Quando tem terra na Bíblia, pode ser terra local, a terra de Israel, ou pode ser o globo terrestre. Mas como Deus estava falando sobre o pecado no contexto dessa visão, ele vai falar especificamente sobre a terra de Israel. Aqui parece que é aparência em toda a terra de Israel, mas essas coisas também simbolizam, tem muita semelhança com o que vai acontecer, o que está acontecendo no nosso tempo em todo o mundo. Ele tinha visto um efa, que é um tipo de uma cesta, e aí foi levantada, versículo 7, foi levantada a tampa, e é uma tampa pesada, uma tampa de chumbo. E uma mulher estava sentada no meio do efa. Normalmente essa cesta não caberia uma pessoa sentada lá dentro, mas é uma visão, é um simbolismo. Então, nessa cesta tem uma mulher sentada dentro e ela estava presa, tinha uma tampa de chumbo. E aí o anjo explica que essa mulher sentada dentro dessa cesta, ele fala, esta é a impiedade, a maldade, a iniquidade, essa é, assim, isso como se fosse a personificação do pecado, da impiedade. Poderia representar aquelas deusas que eram adoradas, ou deusas ou deuses, né, no tempo do reino dividido, que vinha de outros países. Tinha tinha Baal, tinha Azera. Então, assim, poderia representar uma deusa pagã, mas eu creio que é mais do que isso, mais do que assim uma idolatria. É claro que a idolatria, o servir a outros deuses, não tem nada pior do que desviar nossa dedicação, nossa devoção para algo ou alguém que é diferente de Deus. Mas envolve outras coisas, né? E muitas pessoas muitos estudiosos fazem uma relação que no tempo em que o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado para o cativeiro, antes do cativeiro, eles eram praticamente todos agricultores, trabalhavam com lavoura, com rebanhos,
Mas quando eles foram para a Babilônia, quando eles foram para outros países, eles aprenderam a trabalhar mais com comércio, porque efa, como uma medida, que você vende o trigo, vende algum produto agrícola, então efa poderia ter uma relação com comércio, porque é uma medida, era um padrão de medida, e nós vamos ver depois alguns textos que falam sobre isso. Bom, então dentro dessa, assim, se Deus queria que representasse assim o comércio, não dá para saber, mas tinha uma mulher sentada dentro deste efa e o anjo está interpretando como a personificação do pecado, da iniquidade, da maldade. E aí, versículo 8 ainda, e a lançou, o anjo lançou a mulher, a palavra significa meio que empurrou, porque ele tirou a tampa dessa cesta, não fala que a mulher se levantou, mas fala que o anjo teve que pegar a mão e empurrar essa mulher para dentro da cesta novamente. Então, nós subentendemos que quando tirou a tampa, parece que ela quis sair de lá. E ele empurrou lá para dentro do efa e colocou a tampa de volta, ou seja, ele prendeu esse sistema do mal, essa personificação do mal, ele pôs a tampa de chumbo, quer dizer, é pesado, não dá para a pessoa sair, e lançou dentro do efa e pôs sobre a boca a tampa de chumbo. Versículo 9, aí ele levantou os olhos e olhou, 2 mulheres apareceram, não saíram da cesta, né? 2 mulheres apareceram, agitando o ar com suas asas, ou outra tradução fala assim, com o vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Bom, tem muito simbolismo aqui, tem coisas que, pelo menos eu não quero tentar dizer assim que eu sei o que tudo isso significa. Mas assim, o que nós sabemos é que cegonha era uma ave impura, dá a impressão assim que era impura no sentido de eles não podiam usar essa ave para alimentação. Isso está lá em Levítico. Mas aqui parece que as asas de cegonha dessas mulheres vão fazer uma coisa boa. Então não dá muito para saber assim exatamente o que significa, assim, qual o simbolismo da cegonha. Parece que essas 2 mulheres com asas de cegonha, que elas vão levar esse efa com essa maldade, com esse simbolismo de pecado dentro da cesta, eles vão levar para fora, vão levar para longe. Então isso é uma coisa boa, é a purificação. Deus está cumprindo o que ele prometeu para Josué, no capítulo 3, o sumo sacerdote, quando Deus mandou tirar as vestes sujas, imundas do sacerdote, depois ele falou assim, ele tinha purificado Josué, no instante, tira as roupas sujas e põe outras limpas. Pronto, no instante, o sacerdote estava limpo de toda a impureza. E depois, em Zacarias 3, versículo 9, ele fala, no final do versículo 9, Zacarias 3, 9, tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então Deus está prometendo que assim como ele purificou Josué, representando o sacerdócio, ele prometeu que ele também tiraria a iniquidade de toda aquela terra, de toda a terra de Israel, num só dia. Então, Deus está prometendo essa purificação, e eu creio que essas 2 visões em Zacarias 5 estão falando sobre esse propósito de Deus de purificar a terra, isso que ele prometeu. Ele vai purificar a terra. Então, essas 2 mulheres, se elas representam anjos, seria a única vez na Bíblia, nas Escrituras, que os anjos seriam representados por mulheres. Geralmente o anjo ele aparece como um homem.
Mas, então, não fica muito claro aqui, mas, como eu falei, assim, a missão dessas duas mulheres com asas de cegonha foi uma missão boa, porque elas estão levando embora essa cesta com a maldade. Aí, versículo 10, assim, elas tinham asas como cegonha, versículo 9, levantaram o efa entre a terra e o céu, então eles levantam assim para bem alto. E aí Zacarias perguntou ao anjo, no versículo 10, para onde levam estas o efa? Para onde estão levando? E o anjo responde, para lhe edificarem uma casa, olha só, vão fazer uma casa para essa mulher, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinear. Sinear é uma palavra que representa, que é associada à Babilônia. Então, eles estão levando essa cesta com essa mulher, com a maldade, para longe, para embora da terra de Israel, e vão fazer lá uma casa para essa mulher. E estando esta casa, acabada, ele, o efa, será posto ali em seu próprio lugar. Algumas traduções falam assim que vai ter um pedestal, um lugar como se fosse um ídolo, uma imagem. Eles vão fazer uma casa e esse efa, com todo o seu simbolismo, de maldade, iniquidade, vai ser colocado nessa casa que vão fazer para essa mulher lá na terra de Babilônia. Bom, isso tem algumas coisas que, como eu falei, a gente pode não ter muito entendimento de todo o simbolismo aqui, mas a mensagem principal, a mensagem geral, não é tão difícil de perceber. As duas visões, nós vamos falar sobre a diferença entre elas, mas a sexta visão e a sétima, as duas visões do capítulo 5, estão falando sobre purificação. Na sexta visão, na visão anterior, tinha esse rolo que estava aberto, como se fosse um outdoors, um negócio bem grande para todo mundo ver, e ali estava falando sobre a palavra de Deus que estava saindo contra todas as pessoas, e aí ele cita dois pecados que nós imaginamos que são representativos. Deus não queria só purificar a terra de dois pecados, mas são pecados representativos, que era o pecado de jurar falsamente, mentir, e de roubar. Eu estou chamando isso de falsidade, de não falar a verdade, assim, falsidade e desonestidade ou injustiça. Já falamos sobre essa visão, mas nós vamos falar sobre as duas visões e procurando entender qual o sentido disso, qual a importância disso dentro desse contexto da casa de Deus. Nós estamos falando sobre, Deus estava falando com eles sobre esse trabalho, essa missão que eles tinham de reconstruir a casa de Deus. E diante disso, nós temos toda essa sequência de visões e agora está falando sobre purificação. Então, aqui eu quero só mostrar, para agora tentar contextualizar isso um pouco mais, para mostrar a relação que isso tem, essas visões têm dentro da sequência que nós estamos estudando, das 8 visões. E eu vou usar essa folha que já usamos numa aula anterior, para mostrar assim, que Deus estava querendo dizer, como eu já mencionei, Deus estava querendo mostrar para o povo, principalmente para os líderes, Deus estava querendo mostrar que o que eles estavam fazendo de reconstruir o templo tinha algo, Deus tinha um propósito muito maior. Mais uma vez, assim, o que pode ser maior do que fazer uma casa para Deus morar conosco? Esse é o propósito final de Deus. Deus vem para morar conosco, Apocalipse 21. É o final de todo o plano de Deus, a Nova Jerusalém desce dos céus e o Senhor Deus e o Cordeiro vêm para habitar com o seu povo para sempre. Então, esse é o propósito de Deus. Mas nós estamos falando sobre a construção de uma casa material, que era apenas um símbolo. Deus não podia morar naquela casa plenamente. Então, Deus estava mostrando que era muito importante eles
construírem ou reconstruírem aquela casa, mas que esse projeto era muito maior do que eles imaginavam. E Deus estava dando essa visão. E no capítulo 4 de Zacarias, quando ele vai falar com Zorobabel, animando, você começou a construir a casa, você vai terminar, nada vai poder ser obstáculo, não por força, nem por poder, pelo meu espírito, não tem nada, nenhum monte que vai poder impedir você. Mas Deus mostrou naquela visão, lembra, um candeeiro. Ele não mostrou a casa, porque a casa seria um passo para que toda a nação de Israel se transformasse numa luz para as nações. Agora nós estamos vendo uma outra coisa que precisa acontecer. Então vamos olhar aqui, assim, nós colocamos isso algumas aulas atrás, assim, que além da reconstrução tinha muitas outras coisas que Deus tinha em mente. A restauração da casa de Deus requer um sacerdócio purificado, que foi Zacarias 3, né, com Josué, e requeria também a dependência do poder do Espírito, não dos recursos naturais. Ok. E isso, o objetivo final de uma casa para Deus é que ele venha habitar na terra. E o que nós mostramos aqui é que para que Deus possa, de fato, morar na terra, várias coisas têm que acontecer antes. Não para construir o templo. O templo é um símbolo. Nós hoje, como igreja, estamos empenhados em construir, não nós construímos, mas nós estamos nos oferecendo para que Deus construa através de nós uma casa espiritual. A casa espiritual hoje também é algo não exatamente simbólico, porque Deus vai habitar mesmo nas pedras vivas, então nós somos realmente as pedras que Deus quer usar para edificar a sua casa. Então não é tão símbolo mais, Deus realmente quer usar pedras vivas para construir, ele habita não em casas materiais, mas em casas feitas por pessoas. Então isso, o que nós queremos ver, o que nós estamos empenhados, devemos estar empenhados em fazer hoje, é como que Deus vai construir uma casa por meio de nós. E a casa que Deus vai levantar, que Deus está levantando, uma casa feita com pedras vivas, como em 1 Pedro 2, como em Efésios 2, essa casa, esse templo vivo que está sendo construído por Deus, usando seu povo, seus instrumentos, essa casa ainda também é muito incompleta. Nós somos incompletos, nós somos imperfeitos. Então, a casa que Deus está fazendo agora também é algo que ainda aponta para uma casa plena. Então, sempre lembrando, e nós vamos ver isso daqui umas poucas aulas, né? Em Zacarias 6, vai ficar muito claro, Deus mostra muito claramente para Zacarias que quem vai construir a casa de Deus é o renovo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. É ele que vai, de fato, construir a casa permanente, a casa verdadeira. Mas então, o que nós estamos fazendo hoje? Qual que é o nosso papel? E o que adianta a gente construir? E realmente muita coisa, como também Paulo sempre menciona essa analogia que Paulo faz em 1 Coríntios 3, quando ele fala assim, o alicerce da casa permanente já foi colocado, esse alicerce nunca vai ser refeito. O alicerce, o fundamento é Jesus. Ele é o alicerce da casa de Deus e ele vai continuar sendo. Então, esse alicerce não vai ser removido. Mas a casa construção em cima dos fundamentos é muito misturado. Tem coisas boas, permanentes, que Deus está fazendo, ouro, prata e pedras preciosas. São coisas que Deus está colocando já. A gente não sabe muito usar essa analogia assim, se uma parte dessa construção vai ficar de pé. Mas ele fala assim, o que está sendo construído, que vai passar pelo fogo, vai permanecer. Ótimo. Mas tem muita coisa que está sendo construída
Muitas coisas que estão sendo construídas, as igrejas, os sistemas, os ministérios, as denominações, as coisas que estão sendo feitas durante todos esses séculos depois que Jesus veio, tem muita coisa que não vai sobreviver. É madeira, feno e palha. No fim vem um fogo consumidor e vai consumir essas coisas. E não vai ficar nada daquilo. Vai ficar aquilo que foi permanente. Tem coisas permanentes sendo colocadas na nossa vida individualmente e sendo colocadas na igreja de Deus. Eu não sei muito imaginar o que vai permanecer. Uma pedra preciosa ali, um pouquinho de prata aqui. Eu não sei como é que, na analogia da construção, não sei como é que Deus vai fazer com isso. Mas tem muita coisa que não vai permanecer. Mas olha aqui, vamos lembrar, uma parte disso a gente já tinha, mas veja como cada visão vai completando alguns aspectos. Então, o que nós vimos com Ageu, com Zacarias até agora? Que para Deus realmente vir e habitar na terra, ele prometeu isso. Zacarias, as primeiras visões de Zacarias, Deus está falando, eu vou morar, eu vou fazer, vou trazer a minha glória para Israel, minha glória vai ser vista por todas as nações, a nação de Israel vai ser restaurada, e Deus vai estabelecer seu reino. As primeiras visões de Zacarias foram muito assim, mostrando que Deus vem para morar. Só que isso é algo que tem alguns pré-requisitos. Para que essas visões que Deus mostrou para Ageu, assim, a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira, mas o próprio Ageu falou, o que ele falou? Vai ter um grande abalo, porque para Deus habitar na terra, ele vai ter que abalar essas coisas impuras, essas coisas humanas, essas coisas de injustiça, ele vai ter que purificar. Deus não pode vir de morada para a terra no meio de tanta coisa errada. Deus tirou as vestes imundas do próprio Josué, porque Deus não pode receber uma ministração de sacerdote cheio de roupas imundas. Mas antes disso, então no final, para Deus vir morar, ele vai ter que fazer um grande abalo, e aquela coisa da vinda de Jesus, que vai ter que ter muito juízo, que vai ter que ter muito abalo antes da vinda dele, na vinda dele. Para Jesus estabelecer seu reino, tem que haver uma separação, tem que haver uma purificação, tem que haver uma limpeza, né? Como se fosse uma grande casa abandonada, cheia de entulho. Para fazer alguma coisa naquela casa, tem que tirar o entulho, tem que tirar a impureza. E aí, assim, cada uma dessas coisas tem que ser antes. Então, antes que Deus possa habitar na terra, tem que ter um grande abalo. Deus vai ter que julgar, Deus vai ter que purificar a terra. Ok, mas antes de Deus fazer esse grande abalo, como Deus é justo, como Deus é perfeito e Ele não quer que ninguém pereça, Ele vai avisar, Ele vai dar uma grande advertência às nações. É necessário, isso é muito claro em todas as Escrituras, que precisa ter um aviso. E o que é esse aviso? É uma luz, é uma testemunha. E Ele não vai fazer isso dos céus, Ele vai usar instrumentos na terra. Ele vai usar pessoas, ele vai usar seu povo. Então, antes que Deus abale e destrua e julgue e faça o que tem que ser feito para purificar a terra, ele precisa avisar. E não é uma palavra, esse aviso inclui uma proclamação, como João Batista ou como Elias, profetas que falavam assim, diz o Senhor, Jonas foi para Nínive, daqui 40 dias vai ter um juízo sobre essa cidade, mas não é só esse aviso final, não é só palavra, não é só alguém proclamando. Esse aviso, ele precisa ser algo visual, as pessoas precisam ver alguma coisa diferente,
E também, como aconteceu com Moisés, com Elias, precisa ter sinais sobrenaturais. Fogo descendo do céu, as pragas que vieram sobre o Egito. Então, o aviso que Deus dá, o livro de Apocalipse está cheio disso, né, dos avisos e das profecias sobre o que vai acontecer antes do grande dia do Senhor. Então, precisa ter avisos, ok? Então, antes do grande abalo, tem que ter um aviso e tem que ter uma luz. Por isso que em Zacarias 4 apareceu candeeiro, não apareceu a casa de Deus. Deus não mostrou para ele uma visão da casa pronta. Deus mostrou para ele a luz, porque a reconstrução da casa de Deus precisa produzir luz. E é por isso que inicialmente a gente tinha essa ideia em Zacarias 4, que tinha que ter um aviso, mas aí nós vimos que no final da visão do capítulo 4, Deus mostrou que essa luz depende das oliveiras. Então, antes de ter abalo, tem que ter um aviso, mas para ter o aviso precisa ter uma luz. Para ter a luz precisa ter as oliveiras, né, que são as testemunhas, que são o poder que Deus vai colocar no seu povo, se vai ter 2 pessoas que vão ser essas oliveiras, se vai ser um grupo profético, mas tem que ter realmente pessoas que estão em contato, as oliveiras que estão em contato, que produzem o azeite que possam dar a luz. Então, para que tenha essa luz, a casa de Deus precisa ser restaurada. No capítulo 4 de Zacarias, Deus não mostrou a casa, mas o que ele estava dizendo em toda a mensagem de Zacarias 4 era: Zorobabel, você pode fazer a casa, você deve fazer a casa e você vai superar todos os obstáculos, porque eu vou te dar poder para você restaurar a casa. Então, antes de ter o aviso, antes de ter a luz, antes de ter as oliveiras funcionando bem, precisa ter a casa, a própria casa precisa ser restaurada. Então, nós estamos vendo aqui que a casa de Deus precisa ser restaurada. E aqui, agora nós acrescentamos mais um aspecto que nós estamos vendo nessas últimas 2 visões, a 6ª e a 7ª visão. E nós estamos vendo que, aqui eu coloquei antes, mas na verdade assim, nós podemos dizer que a casa de Deus precisa ser restaurada, e quando a casa de Deus for restaurada, Deus vai fazer uma purificação. Então, na verdade, isso aqui não é um pré-requisito para a casa de Deus. É uma consequência da restauração da casa de Deus. Deus vai restaurar a casa vai ser uma luz, mas para que a casa seja uma luz e não só um símbolo vazio, ao povo de Deus. Quem é a casa de Deus? É o povo de Deus, mas naquela época eles eram o povo e eles tinham uma casa. E era possível, eu quero fazer um paralelo, se possível, sempre quando a gente fala de símbolos, às vezes fica difícil de fazer um paralelo perfeito, mas hoje nós sabemos que o próprio povo é a casa de Deus. Mas vamos imaginar, vamos pensar sobre essa situação que eles tinham naquela época, que tinha o povo, que é uma coisa, e tinha a casa, o templo, para Deus no meio deles. E o que Deus está mostrando nessas visões sobre a purificação é que Deus está dizendo: não é suficiente reconstruir a casa de Deus e ser uma casa, porque era um símbolo ainda, era algo que apontava para uma moradia permanente de Deus. Mas o povo ia para casa, mas eles continuavam vivendo em pecado. Eles continuavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E Deus estava querendo dizer: olha, vocês estão restaurando a casa, mas lembrem que para a casa ser a luz, para vocês serem a luz, eu preciso fazer uma purificação, não pode continuar assim. Então a 6ª visão fala daquilo que
daquilo que o povo fazia de errado, depois da restauração da casa de Deus. Depois da restauração da casa de Deus, primeiro eu quero mostrar assim, o que nós tínhamos visto até agora, na sequência das visões. Depois da restauração da casa de Deus, no capítulo 4 de Zacarias, era para ter essa luz, era para aparecer essa luz, as duas oliveiras e a luz para as nações. E agora nós estamos vendo que entre esses dois pontos, olha só, a mesma coisa que eu mostrei nesse outro diagrama. Depois da casa de Deus, tem a luz para as nações e depois vai ter a purificação da terra. Então Deus quer trazer o reino dele vai abalar, ou antes, né, do reino ser estabelecido, mas para o reino de Deus vir, tem que abalar a terra, tem que abalar as nações, tem que purificar tudo que é errado, tem que queimar madeira, feno e palha, enfim, tem que haver uma purificação. Essa purificação que vai ter na terra, mas antes, lembra 1 Pedro 4? O juízo tem que começar na casa de Deus. Então, antes que Deus possa fazer o processo de purificação da terra toda e separar o joio do trigo e realmente estabelecer o reino dele com pureza, com santidade, de um jeito que ele possa vir morar, mas antes que ele possa fazer isso na terra toda, ele tem que fazer isso na casa dele. A casa dele tem que ser uma luz antes que chegue o tempo de purificação de toda a terra. E aí nós temos essas duas coisas aqui, que seria a sexta visão e a sétima visão, esses dois pontos aqui. Purificação dos pecados. Nós podemos dizer que a sexta visão é uma visão em que Deus está tratando com pessoas no meio do povo dele. Quem está agindo com falsidade, com mentiras, com hipocrisia, com engano, né? Quem quer jurar falsamente? É mentir, é um pecado que envolve toda a falsidade. O tempo que nós estamos vivendo é muito propício para falar sobre isso, porque algumas pessoas acham que conseguem ouvir uma determinada fonte sobre política ou sobre situações do mundo ou do Brasil ou até da igreja. Cada um às vezes fala assim, eu confio nisso, eu escuto isso, mas na verdade nós estamos tendo uma dificuldade enorme para identificar a verdade. Onde está a verdade? Às vezes descreve um crime, algo que aconteceu e você não consegue descobrir, mas o que aconteceu de fato? Nós temos mentiras feitas assim por autoridades, nós temos mentiras nos órgãos do governo, nós temos mentiras nos tribunais, nós temos pessoas fazendo juramento de falar a verdade e falando mentira. Então, nós estamos vivendo numa época em que realmente a verdade é muito difícil de encontrar. Nós temos problema de verdade no nosso próprio coração. Como Jeremias diz, nós temos um coração enganoso. Nós conseguimos enganar nós mesmos. Às vezes a gente escuta, uma palavra muito usada hoje é narrativa. Às vezes você escuta uma narrativa de alguém, de um partido, de um candidato, de uma pessoa que tem cargo, etc. E dá a impressão, a pessoa fala com tanta convicção que você percebe, parece que aquela pessoa, ela acredita naquilo, mas ela conseguiu se enganar, ela conseguiu mentir tanto para si mesma que ela fala as coisas como se fosse a verdade pura, e é mentira. Então, o que Deus está falando é que precisa haver uma purificação, precisa tirar essas mentiras. Ele está dizendo, esse rolo que voa, né, que estava voando na sexta visão, esse rolo está dizendo, olha, a palavra de Deus vai entrar na casa de quem está jurando falsamente. E não só jurando falsamente, mas agindo com injustiça. Eu vou tentar ler algumas passagens para mostrar
que esses dois pecados são muito interligados. As pessoas mentem para poder roubar. E isso não é só na política, isso acontece em todas as esferas, e infelizmente acontece dentro da igreja também. Então nós temos o problema de mentira que serve como uma base para poder agir com injustiça. E Deus, o que Deus mostra nas Escrituras é que Ele quer que as pessoas adorem somente a Ele. Ele quer a casa onde as pessoas oferecem sacrifícios, onde as pessoas adoram, fazem culto a Deus. Então, como eu disse, naquela época era um templo físico e o povo, eram duas coisas diferentes. Na Nova Aliança, nós somos o templo. Mas, infelizmente, esse nós somos o templo também não está acontecendo hoje. Então, até nós temos os lugares físicos onde nós vamos congregar, onde nós vamos adorar, onde nós vamos fazer culto, e todo mundo sempre fala, esse templo, esse prédio não é a casa de Deus, a casa de Deus somos nós. Mas, infelizmente, a nossa vida, a vida em geral, e isso inclui a gente, cada um de nós, ainda é essa falsidade, essa hipocrisia de ir no lugar do culto e oferecer algo a Deus, e Deus quer que nós o adoremos, Deus quer nossa devoção, Ele quer nosso amor, Ele tem prazer quando nós o adoramos, mas Deus fala em muitos lugares dos profetas, Ele diz: eu não quero a sua adoração de boca para fora, de lábios, e vocês continuam fazendo aquilo que me desagrada. O que é que desagrada a Deus? Se você for olhar texto após texto, você vai entender que Deus abomina quando nós falamos que estamos adorando a Deus e estamos praticando falsidade ou injustiça com o nosso próximo. Então, eu estou dando isso já como conceito central, mas daqui a pouco vou ler algo sobre isso, né? Mas eu só queria contrastar esses dois aspectos aqui para você entender que as duas visões, a sexta e a sétima, elas se complementam. Então, na sexta visão, Deus está tratando e Deus está dizendo: a minha palavra vai entrar dentro da casa da pessoa. Não vai ser necessário ter um castigo, uma disciplina. A palavra de Deus, ela entra e ela mesma vai julgar as pessoas que continuam praticando dessa maneira, a falsidade com a injustiça. Então seria Deus tratando com pecados, né, como aconteceu na igreja primitiva, naquele exemplo tão famoso de Ananias e Safira, que houve um juízo que aconteceu pela palavra de Deus, não por alguma disciplina, algum castigo feito por um sistema humano. Agora, o que mais que Deus vai fazer para trazer purificação para o seu povo? Então nós estamos entendendo que a casa de Deus restaurada, que é um passo muito importante, mas ela vai dar base, ela vai abrir o caminho para que Deus trate com os pecados. E na sétima visão, nessa mulher dentro da sexta, Deus está dizendo: eu vou tirar do meio de Israel, mas nós temos esse paralelo que também pode ser aplicado no meio da igreja. Deus vai tirar esse sistema do mal. Assim, isso tem implicações muito grandes e hoje acho que não vai dar tempo de entrar em mais pormenores sobre esse sistema do mal, mas assim, só quero antecipar, mostrar que no livro de Apocalipse, eu creio que ajuda a interpretar essa sétima visão. Quem que é essa mulher sentada dentro do Éfa, dentro dessa cesta? Eu creio que é a mulher meretriz de Apocalipse 17, porque essa é a mulher que Deus quer julgar, e essa é a mulher que ela encarna, ela concentra, ela personifica
o sistema do mal, e é a grande Babilônia, que confere aqui que essa mulher, onde essa mulher estava, não fica claro na visão, mas essa mulher está dentro de um Éfa que está em Israel e que vai ser transportada para fora de Israel. Então, o que Deus está falando aqui? A palavra que hoje, nós falamos isso na última aula, a palavra que vai entrar dentro das casas das pessoas e que vai consumir, se não houver sinceridade, se não houver uma mudança da injustiça no meio do povo de Deus, porque isso não é a hora do juízo sobre toda a terra. Deus está dizendo assim, o juízo tem que começar na casa de Deus. Tem que haver uma purificação na casa de Deus. A casa está sendo restaurada, ótimo, mas essa casa, para Jesus voltar e transformar essa casa e realmente construir uma casa permanente, essa casa precisa ser uma luz para as nações. Mas como que essa casa vai ser uma luz para as nações se essa casa está cheia de impureza? Que tipo de luz nós somos hoje se nós continuamos manifestando o mesmo tipo de corrupção? Não é uma coisa interessante quanto que nós criticamos e abominamos os políticos que são corruptos e quando nós somos corruptos, a gente não percebe que nós fazemos as mesmas coisas, numa escala pode ser menor, mas para Deus é a mesma coisa? Nós também, muitas vezes, não falamos a verdade, não somos honestos, não tratamos o nosso semelhante com verdadeira justiça, nós acabamos roubando. Às vezes as pessoas nem percebem como aquilo que nós fazemos, que é moralmente errado, aquilo que nós estamos fazendo, nós falamos, esse aqui é ladrão, Deus vai falar contra os ladrões. Mas quantas vezes nós temos sido ladrões porque nós estamos fazendo algo errado? Acho que tem muitas possíveis aplicações. Malaquias fala que a gente rouba de Deus. Ageu falou isso também. Mas principalmente nós muitas vezes somos injustos em relação às pessoas necessitadas que estão próximas a nós estamos roubando. E muitas vezes nós não falamos a verdade, nós não cumprimos o que prometemos. Enfim, tem muitas maneiras em que nós também podemos estar fazendo isso que ele está colocando aqui. Mas não só a restauração da casa de Deus vai liberar a palavra de Deus para poder realmente agir e queimar e purificar a igreja de pecados individuais. Mas a sétima visão, ele está dizendo, é como se você conseguisse, tem vários processos, né? Por exemplo, quando estão purificando a prata, né? Fica em taças assim, com fogo, com temperatura muito elevada, e vai separando as impurezas da prata e vai separando, né? Aquilo que é impuro vai sendo separado e tirado. O grande problema hoje e sempre, né, na história é a mistura, o quanto nós somos misturados e como é difícil separar. Então, quando a gente olha os pecados, a contaminação com o sistema do homem, a contaminação com o sistema de Babilônia, a gente percebe como é difícil. Quando era bem jovem, meus pais, assim, o que a gente via, meu pai sempre tinha uma visão assim muito radical, que Deus queria algo puro, e a gente ele lia para nós assim essa passagem de saia de Babilônia, nós precisamos sair de Babilônia. E naquela época, depois ele mesmo viu que não era assim, mas naquela época ele pensava que sair da Babilônia era sair de qualquer tipo de igreja institucional, como se a instituição, que muitas vezes é um sistema humano, mas como se a instituição fosse Babilônia, e se a gente saísse de lá, a gente estava puro. E ele descobriu, como tantas pessoas descobriram na história, que isso não faz com que a gente consiga sair de Babilônia, não tira a Babilônia de dentro de nós.
Veja só, essa geração aqui, no tempo de Zacarias, eles tinham saído da Babilônia. E Deus estava mostrando essa visão da maldade que estava lá em Israel, nesse grupo que tinha saído da Babilônia. Então, a mulher, representando o sistema do mal, estava lá no meio deles. Então, esse é o problema, não só pecados individuais, mas também esse pecado, o sistema do mal. Existe um sistema do mal. Quantas vezes a gente ouve falar assim, ninguém consegue ser isento de corrupção no governo porque é um sistema, a pessoa é tragada, a pessoa entra naquele sistema, parece que não consegue agir de uma forma isenta, não consegue se livrar daquilo. Mas não é só no governo. É no sistema do comércio, é no sistema da educação, é no sistema cultural e é no sistema religioso. E o sistema está dentro de nós. Eu estava olhando para isso e pensando uma coisa interessante, que hoje nós estamos vivendo numa época que todo mundo fala muito sobre isso, né? Uma palavra muito dos nossos dias é a palavra polarização. O que quer dizer polarização? Que a pessoa ou vai para um lado, vai para outro, e sempre a política é uma concorrência, é uma briga, sempre um partido vai criticar o outro, isso não é novidade, mas parece que aqueles que lembram de não muito tempo atrás, havia assim, se a pessoa defende um partido, é como, né, a pessoa que torce para um time de futebol, assim, tudo é lícito. Hoje não. Quem é de um lado acha que o outro é do mal. Então nós temos uma polarização na política, às vezes até nos meios religiosos, tem sistemas científicos, né? As pessoas que defendem evolução, as pessoas que acham que não pode ter nada de evolução, enfim, tem tantos sistemas que as pessoas tomam um lado e acham que o outro lado é do demônio, é do mal. Mas, como eu tenho falado muitas vezes nessas aulas, quando nós olhamos para sistemas humanos, os dois são maus, os dois fazem parte. É como na sucessão de Babilônia, Pérsia, Grécia, todos eram manifestações da besta, todos eram manifestações do sistema do homem. Essa ideia de que um lado político porque fala de Deus, ou um lado político porque fala de justiça, igualdade, qualquer lado, nós podemos ser enganados e pensar, meu lado é do bem, o outro lado é somente do mal. E eu estou falando isso porque aqui, Deus, o que eu entendo aqui, e o que o livro de Apocalipse fala? Que essa mistura, Israel sempre ficou misturado. A fé deles foi invadida pelo paganismo. Eles começaram a adorar Baal junto com Deus. Na casa de Deus em Jerusalém, Manassés, mas outros reis também colocaram símbolos de idolatria dentro da casa de Deus. E Deus teve que falar assim, eu preciso destruir tudo e começar de novo, como no tempo do dilúvio, eu preciso pôr um fim nisso. Só que depois do dilúvio, ainda tinha o elemento do mal na linhagem de Noé. No meio da igreja, no meio de Israel, voltaram da Babilônia e ainda tinha esse elemento do mal. E o que eu estou entendendo nessa visão, nessa sétima visão? Que Deus está prometendo pegar esse sistema do mal, colocar dentro de uma cesta e levar embora para a Babilônia. Aí sim nós vamos ter uma verdadeira polarização. Essa polarização entre Babilônia e Jerusalém é uma polarização certa. Quando se trata de Babilônia e Jerusalém, quando se trata do sistema de Deus e o sistema do homem, não tem meio termo. Realmente Babilônia precisa cair.
Só que esse ponto não chegou para nós. Ainda não estamos vivendo, não estamos vendo isso acontecer hoje. Isso não aconteceu. Por quê? Como que a gente sabe? Porque está tudo mesclado, está tudo miscigenizado. É uma mistura total. E não dá para separar. Não é assim, deveria ser como óleo e água aqui. Você mistura as duas coisas, já se separam. Mas não tem acontecido isso. Nós vemos uma mistura nociva, uma mistura promíscua. Uma coisa terrível. E não dá para a gente separar, não dá para a gente falar fulano é totalmente do mal. A gente tem algumas figuras históricas que a gente fala Hitler era do mal, Stalin, sei lá, a gente tem os ditadores, as pessoas cruéis, Saddam Hussein, sei lá, a gente olha para algumas figuras na história e a gente acha assim, não, esse era totalmente do mal. Mas nós não conseguimos fazer isso hoje. A gente acha que sim, a gente acha que eu estou do lado do bem e o outro que defende alguma coisa contrária é do mal. As pessoas pregam na igreja que você não pode votar no lado oposto que eles acham que é certo. Então, nós achamos que já tem essa distinção, nós achamos que já tem Babilônia e Jerusalém, mas não está separado ainda. Então, o que eu vejo aqui é que Deus está falando, quando restaurar a minha casa, a palavra de Deus vai começar, né, como fala em Hebreus 4, né, que a palavra de Deus como espada vai cortar, vai separar entre alma e espírito, entre aquilo que é realmente de Deus, vai separar motivos do coração, motivações. Mas, por enquanto, nós não vemos essa separação. Nós temos a mistura dentro de nós. Tem a história de Davi e Saul. Davi é o homem, é o reino segundo o coração de Deus. Saul é o sistema do homem. Mas mesmo naquela época, Davi, quanta coisa errada Davi ainda fez. Então nós não temos essa separação. Nós não podemos identificar uma igreja, um líder, como sendo Saul. Nós podemos ver algumas características às vezes. Mas infelizmente Davi e Saul muitas vezes estão misturados na mesma pessoa, no nosso coração. Então, o que Deus está falando, isso aqui, tem que haver uma separação. E Deus está falando para ser uma luz para as nações, para ser um verdadeiro testemunho, isso precisa ter uma mudança. Deus quer sentar. Eu vou ler então. Talvez hoje só vai dar para ler alguns textos. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais nessa ideia assim, desses pecados individuais que Deus quer tratar. Eu quero mostrar, e depois na próxima aula a gente volta para esse sistema. Como é que Deus, assim, a pergunta é, como é que Deus vai separar? Como é que Deus vai, né, como um leite, né, que vira coalhada, que separa, né, o soro do restante, da parte sólida. Como que vai separar isso? Eu não sei, eu não tenho muitas respostas. Essas visões Deus deu para Zacarias, mas Deus não mostrou. Como é que vão surgir essas duas oliveiras? Como é que a igreja vai se tornar essa luz? O que ele está dizendo, ele terminou Zacarias 4 falando assim, tem que ter a luz, tem que ter as duas oliveiras fornecendo a luz, e aí no capítulo 5 ele começa a falar assim, mas tem que lidar com o pecado. E a gente vê esses dois elementos do tratamento de Deus, porque Deus pega as vestes imundas de Josué, no capítulo 3, e tira as vestes e dá pela graça. Ele dá vestes prontas. Mas depois ele exorta, ele adverte Josué, fala assim, se você continuar, se você realmente andar na minha presença. Deus falava com os profetas, se vocês separarem o puro do impuro na sua vida, eu vou revelar a minha palavra verdadeira para você. Então tem a graça, a soberania de Deus, o Messias veio para nos dar a sua justiça, ele veio para nos purificar, nós vamos
depois, seguindo a sequência aqui de Zacarias, nós vamos falar mais sobre o papel do Messias, que é claro que nada disso pode acontecer sem a primeira vinda do Messias e sem a segunda vinda para completar, mas sem a ação do Espírito Santo nos tempos atuais. Não vai acontecer essa separação por alguma estratégia nossa, mas nós precisamos nós precisamos ser advertidos, nós precisamos ser alertados por Deus que realmente existe algo que precisa acontecer, que não é só a graça dele tirar nossas vestes sujas e colocar roupas limpas, mas ele quer mudar essa duplicidade, essa hipocrisia que infelizmente existe em nós. Eu não estou falando de outros. Como que a gente pode adorar a Deus e continuar praticando injustiça? Essa é a grande pergunta. Então eu vou terminar hoje lendo duas passagens proféticas que eu acho que são especialmente pertinentes sobre isso. Um está em Malaquias. Malaquias veio depois de Zacarias, bastante tempo depois. Mas Malaquias, ele fala no capítulo 3, Malaquias 3, ele fala, versículo 1. Vede, eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, isso se referia a João Batista, preparando o caminho antes da primeira vinda, mas nós, como muitas profecias, nós percebemos que João Batista não cumpriu tudo isso aqui. João Batista falou do fogo do Espírito Santo, ele falou do machado que ia cortar na raiz das árvores más. Ele falou de separar o trigo do joio, do fogo do Espírito que ia queimar a palha. Ele falou sobre isso. Mas ele mesmo ficou perplexo depois, que ele não viu acontecendo isso do jeito que ele tinha visto. Okay? Então, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo. Né? No tempo de Malaquias, o templo já tinha sido reconstruído há muito tempo. Então, ele falou assim, de repente virá ao seu templo. Então, isso que eu estou querendo mostrar aqui, que a casa de Deus, ela precisa ser restaurada, e é claro que às vezes a gente não consegue separar tudo por etapas bem didáticas assim, mas parece que existe essa sequência, que a casa de Deus precisa ser restaurada, não em plenitude, mas como naquele tempo a casa precisa ser restaurada, nós precisamos focar em sair, né, nós estamos voltando da Babilônia, faz tempo, né, que a igreja está procurando sair da Babilônia, mas né, nós ainda estamos muito no cativeiro, mas saindo da Babilônia e vendo uma casa, ainda que incompleta, ainda que muito modesta, insignificante, muito pobre, a casa que está sendo construída, mas precisa ser feita uma casa para Deus. E aí Deus virá, não para morar ainda, mas ele virá para fazer, olha o que ele vai fazer aqui, em Malaquias. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Nós queremos que o Senhor venha, e nós queremos que antes que o Senhor venha, que o seu mensageiro venha. E nós queremos isso. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá? Quem vai ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, esse processo, o que ele está dizendo? Que a casa precisa ser restaurada para iniciar-se o processo de purificação. Precisa ter um processo de purificação na casa de Deus. Deus não vai poder fazer isso no mundo, estabelecer o seu reino no mundo, separar e implantar e purificar e poder habitar na terra, sem que ele faça isso antes no meio do povo dele. Então ele fala, ele é como fogo do ourives, e o que ele vai fazer? Versículo 3. Ele assentar-se-á, porque vai demorar bastante, ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata.
que é aquele processo que eu falei. Tem que esquentar muito as tribulações, o fogo precisa acontecer para tirar esse refúgio, para tirar essa escória, essa impureza da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata. O que é refinar? É tirar as impurezas. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Percebe? Se nós estivermos, se Josué está com as vestes imundas, ele não pode ser sacerdote. Então Deus falou, vou tirar as vestes imundas e vou colocar roupas limpas. Mas não, essa troca, ela é maravilhosa, mas ela precisa ser acompanhada e depois seguida por um processo de purificação verdadeira dentro de nós. Não só a gente receber vestes purificadas, mas o nosso coração continua impuro. Não pode ser só uma capa bonita. Deus está querendo mudar nosso coração. E isso não é uma questão exterior de regulamentos, de mandamentos, de obrigações. Isso tem que ser uma mudança de coração. A mudança de coração é sempre um coração que ame a Deus, né? A raiz de todas as coisas. No Antigo Testamento a gente não vê isso com tanta clareza, mas no Novo Testamento isso é muito enfatizado, que o que faz a nova aliança, que faz essa mudança interior é uma mudança de coração, e a mudança de coração é amor verdadeiro por Deus. Mas ele vai, com essa mudança interior, eles vão poder oferecer ofertas em retidão. Versículo 4, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis, porque do jeito que nós estamos oferecendo, não são aceitáveis. Como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Agora, preste atenção no versículo 5. Chegar-me-ei a vós, Deus está falando com o seu povo, está falando conosco, chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. O problema hoje é como você disciplinar uma criança e falar assim, não faça isso, se você fizer, você vai ficar de castigo, ou você vai apanhar, vai ter alguma consequência. Mas a criança apronta, faz coisas erradas e leva maior tempo, ou nunca acontece. E a palavra de Deus para nós hoje é algo que parece que não tem consequência, como as pessoas na igreja e fora da igreja, quanta injustiça, quantos crimes, quantas coisas horríveis sendo feitas e não tem consequência. Quantas pessoas estão fazendo coisas contra o bem da população no governo e não acontece nada. Então ele está fazendo, mas vai chegar, eu vou chegar para a igreja primeiro. E serei uma testemunha veloz, vai acontecer coisas rápidas. Contra feiticeiros, isso tem a ver com outros espíritos, poderes sobrenaturais que não são de Deus, feiticeiros, contra os adúlteros, então aqui nós temos outras transgressões, outras coisas que são desagradáveis a Deus, imoralidade, quanta coisa. É triste quando às vezes a gente fica sabendo que essas coisas acontecem dentro da igreja. É horrível a gente pensar, a gente fala muito assim, o mundo está ficando terrível. Gente, mas a igreja está muito corrompida, a gente vê pessoas representando a igreja no governo, participando de desonestidades, de corrupção. É triste quando a gente vê exemplos chegando na mídia, mas, gente, tem muita coisa que nunca chega. Igrejas pequenas, coisas acontecendo todos os dias, no meio dos grupos de louvor, no meio da igreja, pastores cometendo imoralidade, quanta coisa acontecendo. Então, como que a igreja vai ser uma testemunha? É algo de grande tristeza, mas não vamos ficar olhando para os outros. Quanta coisa má, quanta coisa impura dentro do nosso coração. Agora, como que a gente vai mudar isso? Então, ele fala, eu serei uma testemunha veloz contra feiticeiros, contra adúlteros. Agora, o que disse em Zacarias, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam
o trabalhador. Então, isso que eu queria colocar. Assim, nós temos mentiras, juramentos falsos, é muito ligado nas Escrituras, as pessoas que prometem, as pessoas que agem de maneira a prejudicar as pessoas que dependem de um trabalho, de um salário, os que defraudam o trabalhador, pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Rapidamente, que eu só vou ler mais alguns textos na sequência para mostrar como o Senhor não quer ofertas nossas dizendo que nós amamos, que nós sacrificamos, que nós servimos a Deus, que nós cultuamos a Deus, e na nossa vida diária nós estamos praticando injustiças. Olha Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6 e versículo 6, ele fala assim, Miqueias 6,6: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Que presente que eu vou dar para Deus? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, miríades de ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Até o ponto assim de sacrificar um filho, né? Versículo 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que Deus quer? Deus não quer sacrifício? Não, Deus falou, é para servir a Deus. O próprio Malaquias, que nós acabamos de ler um texto no livro dele, mas ele fala no primeiro capítulo que é para dar de coração a Deus. Deus não quer falsidade, Ele quer que nós o sirvamos. Mas Ele está dizendo, o que Ele quer de você? Ele te declarou que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames Hesed, aqui fala misericórdia, mas é essa palavra, de amor, de aliança, fidelidade, e andes humildemente com o teu Deus. Versículo 10, ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e efa pequeno. Eu queria que você visse essa relação, nós vamos trabalhar isso mais na próxima aula, mas essa relação do sistema do mal é muito ligado, no livro de Apocalipse, é ligado com comércio, com ganho. E esse efa, ele é uma medida, e eles usavam uma medida falsa. Ele fala assim, Miqueias 6, versículo 10. Um efa pequeno. O que é um efa pequeno? É uma medida que está roubando, porque é menor do que deveria ser. Eu estou te vendendo um efa, mas eu, na verdade, estou te dando menos do que um efa. Então, são falsidades, que é detestável. Poderia eu inocentar balanças falsas? Então, aqui ele fala, o que Deus quer? Ele quer justiça. Ezequiel, capítulo 45. Ezequiel 45, ele fala no versículo 9. Basta já, ó príncipes de Israel, está falando para líderes, basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a desolação, e praticai juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações. Ele está dizendo, os príncipes, eles estavam praticando violência, desolação, e eles tinham que praticar juízo e justiça, e era para parar de desapropriar, explorar. Parem de explorar o meu povo, diz o Senhor. Balanças justas, efa justo e bato justo tereis. Então, ele está falando assim sobre, hoje, né, como que a gente aplicaria. Mas são coisas, nós vemos muita coisa assim de engano, nós queremos negociar, nós queremos fazer a pessoa que está em aperto vender algo por menos do que vale. Tem muitas coisas que são feitas, às vezes comumente, é comum, você tem que comprar um carro, você vai comprar pelo mais barato que conseguir, mas será que a gente realmente está pensando se a gente está fazendo injustiça para aquela pessoa que está vendendo, talvez por uma necessidade? Enfim, Deus tem que aplicar isso aos nossos corações. Mas o que ele fala aqui, que ele quer tirar aquilo que realmente está impedindo
o nosso testemunho. Nós estamos participando de muitas e muitas maneiras. São alguns exemplos, mas esse pecado de falsidade e injustiça que ele citou, né, na visão de Zacarias, são representativos. Tem vários pecados que são considerados normais na sociedade, mas que Deus está falando assim, isso não é normal. E não é agradável a Deus cultuar a Deus e praticar injustiça na nossa vida diária. Então, depois, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre o sistema do mal e como um dia Deus realmente quer polarizar. Deus quer polarizar. Deus quer que a gente assuma ou é Jerusalém, o sistema de Deus, Jerusalém de cima, o sistema de Deus, o reino de Deus, ou é o sistema do homem. E vamos parar de enganar nós mesmos pensando que algum lado político ou em outras áreas da vida da sociedade, vamos parar de imaginar que um lado é do bem e o outro lado é do mal. Porque essa é a polarização errada. Nós nos separamos, nós participamos de um sistema de ódio que cada lado pensa, o outro é do mal, é do diabo, é uma pessoa totalmente que quer explorar, quer fazer o errado, e isso pode estar dos dois lados. Eu não estou dizendo que sempre dois candidatos ou dois partidos sim, são exatamente equivalentes, não estou dizendo isso. Mas nós não podemos entrar numa polarização errada. A polarização verdadeira que Deus vai trazer quando Ele separar. Enquanto Deus não separar e não levar o sistema de Babilônia, como que vai acontecer isso? Eu não sei. Mas Ele está falando aqui que Ele vai colocar o sistema de Babilônia dentro de um cesto, vai colocar uma tampa de chumbo e vai levar embora. Quer dizer, ele vai fazer uma separação. Mas para isso também ele está fazendo uma separação e trabalhando no nosso coração, porque tem muita coisa errada dentro de nós. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti com temor e tremor. Nós sabemos que se o Senhor olhar para a injustiça, ninguém vai escapar, mas não é isso que o Senhor está falando. O Senhor quer realmente efetuar um trabalho verdadeiro de purificação, e as palavras as próprias palavras do Senhor nos evangelhos, da separação, da gente se livrar de tudo que é trevas na nossa vida, da gente realmente desejar que o Espírito Santo queime dentro de nós, que o Espírito Santo trate com aquilo que é injustiça, que nós possamos estar dispostos e prontos para que o Senhor venha e separe a escória da prata, que o Senhor separe as impurezas, que o Senhor trabalhe no nosso coração, principalmente trabalhando com as motivações, principalmente trabalhando com o nosso coração de desejar a pureza de uma devoção total por Ti, porque o resto o Senhor fará. Pedimos, ó Deus, que isso seja uma realidade, que o Senhor nos prepare e que o Senhor complete a Tua obra em nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém.